Boa noite a todos. Iniciamos agora a nossa quarta noite de palestras magnas do 11º Simpósio Jurídico dos Campos Gerais, que é promovido pelo Centro Acadêmico Carvalho Santos em conjunto com o setor de Ciências Jurídicas da UEPG. O tema do simpósio deste ano é Direito em Tempos de Pandemia. E hoje nós contamos com a honrosa participação do professor Ingo Wolfgang Sarlet. O professor Ingo é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, doutor pela Universidade de Ludwig Maximilians, na Alemanha, com pós-doutorado na Universidade de Munique, também na Alemanha, e no Centro de Direito da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Atualmente, ele é coordenador do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e professor titular da Escola de Direito e dos programas de mestrado e doutorado em Direito e em Ciências Criminais da mesma universidade. Ele atuou e foi professor em diversos outros programas de mestrado e doutorado no Brasil e no exterior. É também coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Fundamentais, do CNPq, e co-líder do Grupo de Pesquisa em Governança Corporativa, Compliance e Proteção de Dados, também do CNPq. Foi pesquisador destaque na área de Ciências Humanas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, em 2011, atuou como pesquisador visitante na Universidade de Direito de Harvard, nos Estados Unidos, e no Instituto Max Planck, na Alemanha. Também atuou como pesquisador convidado no Instituto Stellenbosch de Estudos Avançados, na Alemanha. É pesquisador de produtividade nível 2 do CNPq. Além disso, ele é autor de diversas obras, entre elas A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988, O Direito ao Esquecimento na Sociedade de Informação e muitos outros. Quem desejar fazer perguntas ao palestrante poderá deixá-las no chat e, ao final, elas serão respondidas. O professor Ingo está conosco nesta noite para falar sobre o tema Direitos Fundamentais, as crises no âmbito constitucional brasileiro frente à pandemia da Covid-19. Professor, seja bem-vindo ao EPG. É uma honra tê-lo aqui e a palavra é sua. Bom, muito boa noite, a honra é minha, professor René. Gostaria de agradecer primeiramente ao convite formulado pelo Centro Acadêmico Carvalho Santos, isso em nome, né, das moças, né, das estudantes que o coordenam, a Helena, a Raíssa e o Lucas, saudar também os colegas de painel, professores Amanda e René, a quem também agradeço a gentil apresentação. Também devo fazer um agradecimento, uma referência ao setor jurídico, ciências jurídicas sociais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que me segredaram, está também apoiando essa iniciativa. E eu vou, evidentemente, discorrer sobre um tema que está quase ficando, digamos assim, cansativo, né? Na medida que quase todas as lives, os últimos tempos, os últimos 5, quase 6 meses, têm se dedicado intensamente, se não todas, mas muitas, a essa temática. Mas também não temos como fugir desse tema, porque é a realidade que nos circunda, é a realidade que nos move, é a realidade, inclusive, que condiciona muitas das nossas ações, tem condicionado muitos processos em todas as dimensões da vida social, econômica e cultural, e especialmente também com imensos reflexos na área do direito, né? E se pode afirmar, pelo que se observou nos últimos meses, que não há área do direito que tenha ficado imune ao vírus da Covid-19. Assim como também não há setor onde esses reflexos não têm sentido em maior medida e numa dimensão globalizada, como poucas vezes se viu, mais globalizado que o coronavírus, possivelmente apenas a internet. Se é que até hoje ainda algum país resta que não tenha tido uma pessoa contaminada. Quer dizer, realmente uma dimensão nunca antes vista, nem mesmo em termos pandêmicos, porque as maiores pandemias, em regra, não chegaram nesse nível de número de países afetados. Claro, temos outras pandemias mais óbitos, mais repercussões em termos de vida, mas é uma dimensão
em escala realmente espacial, nunca antes vista. E é claro que para o direito, em todo o setor de direito, como eu já havia referido, né, os impactos também são maiores, menores, e tem gerado, como nas outras áreas, uma necessidade de até parcial reinvenção e reconstrução de algumas categorias e de alguns processos no plano organizacional, procedimental, e até mesmo já com reflexo na própria teoria e metodologia do direito. É claro que isso vem associado, né, a um outro fenômeno onipresente, que é o da digitalização, ou, como alguns chamam, da transformação digital em escala global, que nós também estamos vivenciando, e que, obviamente, conjugada, né, com a crise, com a pandemia do Covid-19, acaba tendo também alguns elementos peculiarmente explosivos. Um exemplo, a divulgação das notícias sobre a pandemia, evidentemente, passa a ser quase instantânea. É o lado positivo da internet, o acesso rápido às informações, a denúncias, né, às fontes de conhecimento, a jurisprudência, a legislação, notícias em geral, ou seja, o acesso à informação, a facilidade de comunicação, evidentemente, é o grande ganho, né, entre outros, e que também, no contexto de pandemia, de crise, tem uma função de grande utilidade, né? Mas também é pela internet que se dissemina, né, o falseamento da verdade, a distorção, as famosas fake news, com efeitos mais ou menos nefastos, especialmente quando se trata de questões ligadas à proteção da vida e da saúde. Nós sabemos também que o discurso do ódio, da segregação, da discriminação, tem aumentado gradualmente nos últimos anos, especialmente também pela facilidade de sua difusão e muitas vezes sob o manto do anonimato, ou pelo menos da anonimização que a internet, o digital, oferece, propicia. Ou seja, são elementos que vão se combinando, né, e também estão ligados a outros processos de crise, também não só brasileiros, mas, obviamente, vivemos aqui, é aqui que temos que enfrentar e resolver os nossos problemas, e, portanto, o contexto mais ampliado, mais, inclusive, multidimensional da crise que nós vivenciamos, né, ele realmente tem também uma relação direta, né, com o Covid, o seu enfrentamento e a capacidade, digamos assim, da sociedade brasileira, seja civil, seja sistema político organizado, reagir de forma satisfatória a esses desafios. E nesse patamar, né, não podemos desconsiderar a dimensão da crise econômica, inclusive pré-Covid, porque acusar a pandemia, culpar a pandemia pelos males da economia não é em si correto. Evidentemente que durante a pandemia, em função da pandemia, diversos aspectos, diversos setores da economia sofreram mais, temos realmente mais sequelas também em termos de desemprego em outros setores, desabastecimento. Claro que há sequelas vinculadas à pandemia, às vezes também a forma do seu combate, que se tem percebido em todo o mundo, né? Um processo recessivo muito, muito grande, preocupante, à medida que a pandemia se estende, né? E quanto mais se estende, mais esses efeitos perduram, né? E mais também o day after acaba sendo mais longo em termos de recuperação do crescimento, mas também temos uma crise econômica anterior, ou seja, esse processo de crise, né, de instabilização econômica, de recessão econômica no Brasil, que passou, de certa forma, incólume, né, a grande crise econômica de 2008, 2009, né, acabou realmente se implementando nos últimos 5 anos para cá. Temos a crise política, que é uma crise também multidimensional, que vai desde a crescente corrosão, goste ou não, que seja dito, do nosso Estado Democrático de Direito, sem apontar aqui culpados, é o que se verifica, e isso não tem dúvida, né, seja para qualquer observador um pouco mais
cuidadoso, seja interno, seja internacional, o fato é que nós temos um processo gradual de enfraquecimento de uma democracia que realmente muito sólida, né, talvez nunca tenha sido. Né? Mas o fato é que o Brasil, pós-88, conseguiu construir realmente uma democracia do ponto de vista relacional bastante sólida, bastante estável, inclusive, né? Tanto que sobrevivemos a 2 impeachments, né? A vários momentos de crise econômica ao longo desse tempo. Né? E é evidente que a nossa Constituição de 88 não é a culpada desse processo de desagregação, pelo contrário, é graças a ela, e evidentemente também a instituições que a levaram a sério, pelo menos na sua maior medida, né, que ela consegue estar, digamos assim, em vigor até hoje, com muitos ajustes, mas conseguiu garantir essa estabilidade democrática que nenhuma Constituição, por mais democrática, segura, em face, evidentemente, da ineficácia social, da sua deslegitimação e também do seu processo de desconstrução por força, eventualmente, não democráticas. Mas o ponto principal disso, o que mais eu queria aqui frisar, dessa crise, sem entrar nos detalhes dela, é que nós vivenciamos também já há mais tempo, mas cada vez mais aguda, uma crise de confiança. Essa crise é especialmente grave à medida em que a falta de confiança nas instituições e nos seus representantes, quando ela passa a ser um discurso generalizado, né, simplesmente um discurso prêt-à-porter, né, alguns costumam dizer, um discurso sem que simplesmente se faça uma perquisição sobre o real papel dessas instituições e que a instituição em si, a democracia como tal, o Estado de Direito como tal, deve ser preservados, e o que tem que se corrigir são desmandos, são ações, evidentemente, não compatíveis com o Estado de Direito, sempre nos faz correr o grave risco de jogarmos a criança fora da bacia em vez de jogarmos apenas fora a água suja e recolocar a água limpa nessa mesma bacia. Né? E, portanto, simplesmente se culpa o judiciário de tudo, se culpa ou então o executivo de tudo, ou o legislativo passou a ser simplesmente um amontoado de criminosos, né? Ou seja, e portanto também se criminaliza, portanto, diretamente a própria democracia, a instituição, justiça, o Congresso, não só seus membros, quando na verdade em todo o setor da vida humana, civil, social, temos, evidentemente, pessoas não comprometidas com as melhores práticas da vida social, econômica e política. Então, esse é um processo grave, porque desconstruir simplesmente a imagem das instituições, do sistema democrático de direito, não contribui, pelo contrário, somente concorre para a sua desagregação. E que nós sabemos que os perigos que espreitam não são poucos. Repito, aqui em qualquer lugar. Né? Portanto, também se percebe, dentro desse contexto, que, embora não estejamos vivenciando um período de um estado de exceção constitucional no sentido formal, portanto, um estado de exceção regulado, previsto e regulado pela própria Constituição Federal, como é o estado de intervenção federal, o estado de defesa, o estado de sítio, né? Porque o que nós temos é um estado de calamidade pública, declarado em nível nacional, evidentemente, nos estados da federação e municípios, né? E, nesse sentido, é claro, o estado de exceção basicamente legal. A verdade é que, durante esse estado de exceção, não formalmente constitucional, não diretamente regulado pela Constituição, como um estado de exceção, né, nós não deixamos de estar no estado de exceção, do ponto de vista material, substantivo, né, das suas consequências, né, do que se passa no dia a dia, inclusive do impacto sobre as instituições, as suas reações, é um estado de exceção. É um estado de crise, né, constitucional nesse sentido. E isso, evidentemente, também leva, e tem levado, né, basta observar o que se passa nos últimos meses, né, a uma constante, uma crescente, né,
um crescente número de medidas interventivas em direitos fundamentais, porque o que nós estamos vendo simplesmente é que o dever estatal de proteção e promoção da saúde pública e individual, segundo a vida, no aspecto da sua dimensão transindividual e individual, é evidentemente a grande meta, a necessária meta que o Estado e a sociedade devem enfrentar. E é claro que para promover e conseguir resultados mínimos satisfatórios, por outro lado, isso implica em restrição, afetação de outros direitos, garantias fundamentais, de outros bens jurídicos e valores de estatura constitucional. Também nós sabemos o número de atos normativos, sejam leis, sejam atos normativos da administração pública, que já foram editados e têm sido diariamente editados nos últimos 5 meses. Já passa longe de 100 mil, não foi agora, mas passa muito disso, né? 100 mil já seria muito. Né? E também podemos perceber o quanto isso levou a um processo de crescente judicialização. Não que a judicialização não seja um fenômeno no Brasil particularmente diferenciado de outros países, no que tange especialmente ao número de ações judiciais que tramitam em todos os fóruns tribunais brasileiros, passa de em torno de 100 milhões. Né? Não existe país do mundo onde se tenha tantos processos, isso já é um fenômeno, digamos assim, entre aspas, me permite dizer, natural, quase normalizado no Brasil, embora todos reconheçam o aspecto patológico disso. Né? Mas é claro que na pandemia também tivemos uma judicialização, se assim se puder afirmar, da pandemia. Né? E é claro, da pandemia com relação aos seus efeitos e as reações. E essa judicialização também se revela e tem revelado absolutamente transversal, como diz, atinge todas as áreas do direito, né? E também, evidentemente, tem sido levada a todos os tribunais. Se vocês forem observar apenas a jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal, desde início de março, especialmente desde a decisão que praticamente balizou a organização, ou para alguns desorganização, das competências da União, estados e municípios em relação às medidas legislativas e administrativas de combate à pandemia, né? Aquela decisão que o Supremo afirmou que na omissão, na falta de regulação específica também da legislação federal, estados e municípios não poderiam ser impedidos de atuar e estabelecer medidas de combate à pandemia, que gerou alguma polêmica, mas foi uma decisão acertada, né? Que depois, aos poucos, começou também a haver uma acomodação mais frutífera das questões federativas, que nunca serão superadas. Né? Numa federação sempre haverá tensões maiores ou menores, né, entre as autonomias e as suas atribuições, as suas exigências recíprocas. Basta lembrar da tradicional, quase histórica, figura da guerra fiscal, assim chamada guerra fiscal. Portanto, tensões federativas são inerentes a qualquer federação. A questão é a manutenção de um esquema de sistema de cooperação e de harmonização que, pelo menos, possa promover e deveria promover aquilo que se chama de um federalismo cooperativo. Né? E o que isso tem a ver também com direitos fundamentais? Tudo. Porque assim como sem democracia, assim como sem Estado de Direito, assim também sem um funcionamento apropriado, efetivo, do esquema de repartição de competências e do exercício dessas competências e atribuições pelos órgãos estatais, nos diversos níveis da federação, também não será possível promover de forma adequada ou satisfatoriamente efetiva, né, a proteção dos direitos fundamentais. Então, bastaria apontar para a jurisprudência do STF nesses últimos meses, voltando agora ao STF,
O noticiário, faça apenas olhe uma vez na tela das notícias do STF, quantas decisões, quantos processos e qual a variedade das demandas levadas ao Supremo e que o Supremo já decidiu ao longo desse tempo. Que vão desde as questões federativas, que não são poucas, avanço, evidentemente, por questões ligadas ao direito fundamental à saúde, como direito prestacional, avanço, portanto, a chamada judicialização da saúde, avanço em relação à liberdade religiosa, de culto, fechamento de templos, à liberdade econômica, estabelecimento de comércio, ao direito do trabalho, proteção do trabalhador, a questão da flexibilização das regras trabalhistas, redução de jornada de provisória, temporária de salários, assim por diante. Avança sobre liberdades comunicativas e de acesso à informação. Veja a importantíssima decisão do STF com relação à inconstitucionalidade da medida provisória que resolveu restringir o acesso a informações sobre a pandemia, proteção de dados pessoais, porque foi durante a pandemia que o Supremo Tribunal Federal, mediante uma medida cautelar deferida pela ministra Rosa Weber, relatora do caso, e depois confirmada pelo plenário no início de maio, o Supremo Tribunal Federal reconheceu um direito fundamental autônomo à proteção de dados pessoais na ordem jurídica brasileira, a despeito de não expressamente positivado. Ou seja, temos até o reconhecimento de direitos fundamentais que, embora já vinham sendo reconhecidos aqui e acolá, mais pela doutrina, o Supremo Federal finalmente reconheceu que esse direito tem natureza autônoma em relação aos outros direitos fundamentais, especialmente a privacidade, vai além da privacidade, e, portanto, também aqui estabeleceu um novo paradigma que, evidentemente, ainda vai ter muito a ser explorado nos próximos tempos, ainda mais com a agora entrada em vigor, embora a questão da dependência da sanção da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira e também a regulamentação por decreto da tão questionada, mas absolutamente indispensável Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Temos também decisões sobre liberdade de comunicação e expressão, fake news, o controverso inquérito das fake news, seja aquele que tramita já há mais tempo no TSE, seja o que foi instaurado no STF, que levantou uma série de querelas, inclusive sobre a iniciativa do STF, em termos de determinar o início de uma investigação. Seja, é uma variedade imensa, e que não tem, repito, paralelo com, pelo menos que se saiba, em notícias que se pode acompanhar pelos principais noticiários, dos principais meios de comunicação do mundo, especialmente do mundo ocidental, não tem paralelos no direito comparado. Em todas as cortes tem havido decisões, cortes supremas, mas as decisões são algumas dezenas, às vezes não chegam a 10, no mesmo tempo, no mesmo período. O Supremo Tribunal Federal já tem mais de 4.000 processos da mais diversa natureza, vinculados à pandemia, sendo decididos e que ainda vão ser decididos. Portanto, esse é um momento, repito, altamente explosivo, mas também um momento de grande potencial de inovação e, se bem explorado, de superação de algumas dificuldades, de algumas peculiaridades, e especialmente uma grande oportunidade de mudarmos, inclusive, o modo de a sociedade civil se relacionar entre si, quanto à sua organização, e com os próprios poderes públicos. Porque o combate a um fenômeno como a pandemia, na verdade, tudo depende disso, mas situações como essa, outras crises de maior envergadura, nunca conseguiram ser superadas de forma satisfatória, ou nunca sequer foram superadas sem uma forte, digamos assim, uma forte compartilhamento da responsabilidade entre poder público e sociedade civil. O que vale, na verdade, para qualquer lei, para a eficácia social de qualquer direito fundamental. Se simplesmente as leis não são observadas,
diuturnamente pela maioria das pessoas. Não há Ministério Público, não há polícia e não há judiciário que consiga dar conta de todos esses casos. Quando o descumprimento é a regra, não há instituição que possa dar conta disso sozinho de forma satisfatória. E quando se generaliza, evidentemente, a situação piora ainda mais. Bom, eu queria focar agora um pouquinho, depois de apresentar um pouco esse quadro, que não é um quadro nefasto por si só. Vimos que há muitas coisas produtivas também surgindo, inclusive na iniciativa econômica. Tem surgido muitas startups, muitas novas formas de enfrentar a própria educação, no ensino. Estamos aqui justamente experimentando algo que já há meses se experimenta, que é uma verdadeira revolução, com seus aspectos positivos, evidente também com alguns efeitos colaterais nem tão agradáveis, mas de qualquer sorte também estamos descobrindo como levar adiante a vida, seja pessoal, social, por vias que, embora já existissem, não eram tão exploradas e sequer se pensava que pudessem ser tão exploradas em curto prazo como passou a acontecer. Mas eu queria me focar aqui agora no próximo aspecto da minha fala, que é o da restrição a direitos fundamentais com base no objetivo da promoção e proteção da saúde do ponto de vista individual e coletivo. E nós já referimos que não há como fazer isto, aliás, não há como promover a proteção de qualquer direito fundamental ou bem jurídico constitucional sem que isto leve à necessidade de acomodação com outros direitos, princípios, fins constitucionais, valores e assim por diante. Nós sabemos que isso faz parte da dinâmica, a própria Constituição, qualquer legislação, a partir da Constituição, já faz isso a priori, mas é uma espécie de ponderação realizada pelo próprio Poder Legislativo, que, mediante compromissos, contempla aquilo, deixa de contemplar outra coisa, regula já os direitos, prevê já algumas exceções e assim por diante. Portanto, é claro que não estou falando desta, digamos assim, ponderação prévia, como alguns costumam dizer, do processo legislativo, do legislador democraticamente legitimado, mas sim, evidentemente, do controle pelo Poder Judiciário das medidas de restrição a direitos fundamentais promovidas com base na lógica da proteção de um outro direito bem constitucional. Nós sabemos também que temos já regras, já temos alguns parâmetros largamente conhecidos e amplamente praticados quando se trata de fazer o controle judicial de medidas interventivas que impõem restrições a direitos fundamentais, sejam elas advindas do Poder Legislativo, sejam elas veiculadas por atos administrativos ou mesmo omissões, seja inclusive quando se trata de restrições impostas por decisões judiciais, das quais, evidentemente, também cabe recurso à instância superior sob o argumento de que a decisão na escala inferior não observou de forma adequada os critérios de controle de uma medida restritiva. Também entra aqui a figura do assim chamada proibição de retrocesso, que, embora seja uma figura um pouco mítica, também um pouco difusa, já se incorporou à gramática, digamos assim, doutrinária e judicial brasileira de alguns anos para cá. Não só, mas também na área ambiental. Aliás, a área ambiental tem sido uma das campeãs nos últimos tempos da propositura de ações que envolvem a alegação também e até o reconhecimento, em várias ocasiões, de uma proibição de retrocesso pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, nós sabemos, todavia, também que o exercício do controle judicial da constitucionalidade de medidas que impõem restrições a direitos fundamentais, sejam quais forem,
ela é também alvo de muita crítica, e também de crítica absolutamente fundada quanto a alguns aspectos, porque ela envolve também um clássico problema, que é o de até onde pode ir o judiciário na sua intervenção no controle dos atos dos demais poderes públicos. Porque, ao fim e ao cabo, o controle de constitucionalidade sempre implica isso, e o controle de constitucionalidade com base em direitos fundamentais amplia ainda essa perspectiva em maior medida, porque quando nós tratamos de direitos fundamentais, vem a lume a questão da função contramajoritária do Poder Judiciário, mas também vem particularmente à baila o já clássico problema, já se cansa de falar sobre ele, mas ele não perde atualidade, pelo contrário, só fortifica, que é o do controle da proporcionalidade das medidas restritivas. E, portanto, o problema da ponderação e dos critérios da sua concretização em cada decisão judicial que faz esse controle. E, claro, com as devidas diferenças quando se trata de controle de atos do Poder Legislativo, controle de atos da administração pública e controles de atos do próprio Poder Judiciário. Todavia, nós também percebemos aqui, novamente, algo que alguns ainda não querem ou não conseguem reconhecer, que é o fato de que a ponderação é algo íncito ao sistema jurídico, a ponderação é algo inescapável, algo que não se pode desviar quando se trata de reconhecer a possibilidade de um controle judicial de constitucionalidade das leis ou dos atos do poder público. Não há como o judiciário exercer essa função de controle sem, simultaneamente, também lançar mão da figura da ponderação, e aqui eu poderia falar em sopesamento, balancing, hierarquização. Não, o rótulo aqui é o que menos importa, porque tem vários rótulos que são utilizados, grosso modo, no mesmo sentido. Eu só chamo a atenção aqui que, quando eu falo em ponderação, já que também há diversas posições a respeito, em termos de clareza sobre qual é o meu entendimento aqui, até em termos de acordo semântico, eu não estou me referindo à ponderação no sentido da lei de ponderação, ou lei da ponderação, protagonizada pelo professor Robert Alexi, que é um autor muito conhecido na área dos direitos fundamentais e da argumentação jurídica, mas também, evidentemente, muito criticado em alguns aspectos, especialmente quanto a esse tema, porque nós não podemos confundir essa lei da ponderação que ele aplica no terceiro passo do controle de proporcionalidade com a ponderação enquanto operação pela qual se busca resolver conflitos e casos, em geral, casos concretos, e que importe no controle das restrições a direitos fundamentais. Portanto, a ponderação, nesse sentido, ela não se confunde com a proporcionalidade ou com a razoabilidade ou com o que, na verdade, são os critérios ou técnicas para se levar a efeito a ponderação. Então, é nesse sentido que eu falo de ponderação. E, é claro, e a técnica da qual se lança a mão para realizar a ponderação, em cada caso, evidentemente, também apresenta problemas em relação a qual técnica que se utiliza, quando ela é utilizada e como ela é utilizada. Nós sabemos que aqui temos alguns princípios que são relativamente universais, pelo menos quanto à sua formulação geral, e temos, evidentemente, alguns regramentos específicos de cada ordem jurídica. Um aspecto que se pode anunciar particularmente problemático no Brasil, não só, mas particularmente problemático no Brasil, é que a maior parte, se não a massiva maioria das restrições impostas de instrumentais, não só durante a pandemia, mas especialmente nos últimos meses,
não são impostos, essas restrições não são impostas pelo Poder Legislativo. A absoluta maioria é veiculada por atos administrativos das diversas esferas da federação, da mais, diversa natureza. Até portaria, né, de secretaria, de ministério, veicula, tem restringido direitos fundamentais, liberdades fundamentais, direitos sociais e assim por diante. O exercício do poder de polícia, a questão do isolamento social, basta ver se o número de direitos são afetados só pelo isolamento social, ainda que parcial. Portanto, qual é a fonte dessas restrições? E nós sabemos que a regra deveria ser, no Estado de Direito, que uma restrição a direitos fundamentais deva ser levada a efeito em primeira mão pelo Poder Legislativo, portanto, passando por um processo, devido ao processo legislativo e, portanto, de legitimação democrática. As próprias convenções internacionais não dizem diferente. A Convenção da São José da Costa Rica, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Europeia, todas elas não estabelecem que os direitos nela reconhecidos sejam absolutos. Todas elas admitem que esses direitos podem sofrer restrições. Mas todos esses documentos também condicionam isto à lei, que as leis dos países, então, podem estabelecer a restrição. Também é verdade que nesses países todas as restrições não são efetuadas por lei e também muitas são veiculadas por atos administrativos ou de outra natureza, né? Mas, diferentemente daqui, em grande parte desses países, especialmente na Europa Ocidental, as restrições por ato administrativo devem ser reconduzidas sempre, pelo menos, uma autorização legislativa, que defere isso ao Poder Executivo. E isso no Brasil é muito vacilante na jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, às vezes, exige lei, ocorreu já agora na própria pandemia, em relação à admissibilidade de medida provisória em alguns casos, portanto, a exigência de lei. Se quer medida provisória, que é um ato normativo, pelo menos que convertido em lei tem o mesmo status, mas há uma ductibilidade muito grande na nossa jurisprudência em relação a isso. Portanto, é um critério que é propagado, que é em si necessário, né, mas que no Brasil não tem sido muito considerado, talvez, como devesse ser. O outro critério, de todos conhecido, já referido, é o da proporcionalidade das intervenções restritivas e fundamentais. E esse, também já referi, é o critério mais exposto à crítica, porque é onde realmente se aponta o fato de que aqui se embutem as opções pessoais, as valorações, portanto, personalistas dos juízes, sejam singulares ou dos órgãos colegiados, quando julgam essa matéria. Portanto, é a culpa que se coloca na ponderação e na sua aplicação. Mas, como já referi, não há como abrir mão da ponderação, não importa o nome que ela se dê. Até a definição, se alguém toma água sem gás ou com gás, envolve hierarquização, envolve análise de opções, ainda que, às vezes, subliminar, seja por efeito para a saúde, seja em termos de gosto, e assim por diante. Ou seja, nada escapa, nem na vida individual, nem na neurociência, nem a esse juízo, de algum modo, sempre presente, de avaliação de opções. Então, o problema não é esse. O problema, repito, tem sido quando o judiciário deveria ser mais deferente às opções da administração pública e do legislador, e quando a sua intervenção poderá ser, e até mesmo deverá ser, mais intensa. Esse é o grande desafio. E claro que temos aqui algumas teorias. O fato é que o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional,
ele tem realmente já há muito tempo utilizado alguns critérios, mas de forma ainda não minimamente conclusiva, ou pelo menos de modo a que se possa realmente ter uma diretriz minimamente clara em termos de precedentes que possam ser realmente universalizados e, vamos em regra, né, aplicados pelos demais juízes, serem também previsíveis por parte da sociedade civil, por parte do destinatário da prestação jurisdicional. Isso ocorre de diversas formas. Claro, não só no Supremo Tribunal Federal, que até está evoluindo muito nos últimos tempos em relação a isso. Eu diria que cada vez mais se vê decisões bem fundamentadas, inclusive quanto a isso, embora possa não concordar com a fundamentação. Em primeiro lugar, o uso retórico da figura da ponderação e da proporcionalidade ou da razoabilidade. Todos sabem que, assim como outros princípios são invocados genericamente, sem que no caso concreto se faça qualquer avaliação mais específica sobre o que se entende por esse princípio, por que ele foi violado naquele caso e assim por diante. Exemplo de dignidade da pessoa humana. Ainda hoje é muito frequente que simplesmente se alegue que há uma violação de dignidade da pessoa humana sem qualquer tipo de fundamentação mais aprofundada, às vezes sem qualquer fundamentação da sua invocação naquele caso, né? Mas isso vale ainda mais para os princípios ou técnicas da proporcionalidade ou da razoabilidade, porque eu parto do pressuposto que não são exatamente a mesma coisa. Portanto, a afirmação clássica, né, é inconstitucional porque é desarrazoado, é manifestamente desproporcional, né, ela continua sendo absolutamente corrente, né, nos nossos tribunais e, portanto, nem sempre, aliás, poucas vezes se consegue perceber de fato, né, por que se entendeu que aquele ato, enfim, aquela omissão, aquela restrição, direito é ou não proporcional. Isso, evidentemente, é aquilo que se chama de comodismo, né? O professor Carlos Reis Unfeld, alguns anos atrás, escreveu um texto, né, que acho que ainda está disponível online, onde refere que princípios são preguiça. É preguiça. E é claro que ele quis dizer exatamente isso, né, que a invocação genérica de princípios, desacompanhada da sua cuidadosa, né, fundamentação e concretização, ela realmente é o passaporte, é o álibi, né, para dispensar a fundamentação. E é o álibi para os voluntarismos, é o álibi para que se possa embutir, né, em cada decisão que se pretende embutir. Isso não vale só para o Poder Judiciário, vale também em outras esferas, né, mas, de qualquer sorte, é particularmente importante quando se trata de decisões judiciais contra-judiciais. E eu não vou poder avançar disso muito. Um outro problema que, evidentemente, quando não se segue de forma minimamente consequente o critério escolhido. Porque essa genérica afirmação de é desproporcional e desarrazoado, ela também não socorre porque a proporcionalidade como técnica, e o próprio Supremo várias vezes, aliás, muitas vezes, a utiliza realmente nesse sentido, né, implica, como nós sabemos, uma análise em 3 níveis, né, que é da adequação, da necessidade, ou alguns chamam de menor sacrifício, e da chamada proporcionalidade em sentido estrito, né, a aplicação da razoabilidade, né, de uma forma minimamente compatível, né, com a sua origem anglo-americana, ela evidentemente não se estrutura nesses 3 níveis e é concretizada, né, por outros elementos, podendo-se até chegar ou não ao mesmo resultado. Mas é outra forma de fundamentação. Mas nenhuma delas dispensa, né, um olhar atento para o caso concreto e para os efeitos da decisão e, portanto, nenhuma análise que implique um juízo de proporcionalidade, né, pode dispensar um juízo de natureza consequencialista. Quando eu falo aqui de consequencialismo, que isso também tem muitos sentidos, né, é a medida em que a análise se uma lei, uma restrição é desproporcional,
não se pode fazer sem a avaliação do impacto que ela gera no mundo dos fatos sobre o direito restringido. E para isso nós temos que ter dados, temos que ter elementos. Né? Portanto, nós temos que ter acesso a conhecimento, informação. Porque é por isso que nós temos que ter motivação, é por isso que se tem que municiar também o julgador com elementos, para que elementos confiáveis, elementos que vêm de fontes, pelo menos confiáveis, porque a certeza absoluta não existe nem na física, isso já há muito tempo se sabe, desde a física quântica. De todo modo, isso o Supremo Tribunal Federal também tem apontado, e é um avanço, né? Já havia decisões anteriores, mas isso ficou muito patente agora nas decisões da pandemia. Em vários casos, o Supremo Tribunal Federal apontou que quando a decisão, a opção política, né, seja do executivo municipal, legislativo municipal, não importa, né, estiver embasada, fundada, né, em evidências científicas ou de conhecimento, né, em princípio confiáveis, que nos pode sair presumindo que sejam legítimas, deve prevalecer essa decisão. Ou seja, né, isso é uma análise adequada, né, de intervenção e de respeito, quando, evidentemente, se pode perceber que a motivação do ato administrativo e a sua execução está realmente justificada do ponto de vista, naquela circunstância, evidentemente, isso varia conforme o caso, né, do conhecimento das boas práticas, das evidências e assim por diante. Isso tem sido reiterado nas decisões do Supremo e me parece um dos pontos mais importantes onde nós estamos conseguindo, aos poucos, avançar quanto aos critérios de controle das medidas restritivas de direitos. Eu chego aqui ao fim da minha apresentação. Há muita coisa que poderia dizer, muitos casos isolados que poderia se apresentar. A mim pareceu que pudesse ser mais interessante apresentar um marco geral. E, é claro, agora temos algum tempo, não muito, realmente precisa sair às 8h10, 20h10, mas temos pelo menos algum tempinho ainda para ouvir os nossos amigos, nossos colegas professores, Amanda e René, que certamente terão também algo a dizer e também a me provocar em relação a isso. Bem, muito obrigado, professor Ingo, pela excelente palestra. Tenho certeza que ela foi bastante proveitosa. E agora eu chamo para que se junte a nós a professora Amanda Flack, que fará os debates. Professora Amanda, a palavra é sua. Boa noite, professor. Primeiramente, agradeço, né, a honra da sua presença na Universidade Estadual de Ponta Grossa aqui. Nós temos algumas questões que chegaram aqui enquanto o senhor estava falando, tanto relacionado à própria pandemia, quanto uma questão relacionada à crise dos direitos fundamentais. Então, vou aproveitar o gancho do senhor aí, que é uma questão relacionada aqui ao direito à educação. Como o senhor encara essa questão das famílias, né, das mães estarem com as crianças no núcleo familiar, né, e a questão constitucional desse compartilhamento entre a família e o Estado, justamente em razão das escolas não estarem em funcionamento. Então, a gente gostaria de saber o que o senhor encara em relação a essa questão. Bom, é uma pergunta que até posso de forma bastante sucinta, né, mas que diz respeito a uma imensidão de problemas, né, de diversa natureza, claro, também jurídica. Né. Uma das coisas que eu referi no início realmente é essa. Nós estamos aprendendo a conviver, ou sendo forçados a conviver, né, uma realidade de fato bastante nova, em termos da sua massividade, né, especialmente o fato de que nas escolas públicas, no sistema público de oficial de ensino, né, diferentemente do sistema privado, onde também, evidentemente, temos tido alguns problemas, né, mas pelo menos tem havido, em regra, a continuidade das atividades, né, e tem havido também um ajuste, né, gradual, e nós sabemos como professores o quanto isso tem custado para as instituições também, para se ajustar, mas os professores, e muito, né, até porque muitas professoras, e até professores, né,
convive em casa e tem que... Aí não é tripla jornada, passa a ser permanente a jornada, né? E é claro que isso tem impacto. Tá? No setor público, evidentemente, a paralisação. Já por um semestre, como regra no Brasil, do ensino desde o fundamental até o superior. Né? Uma perspectiva agora de retomada, né? Mas não sabemos também por quanto tempo, ou seja, mais um semestre se perdeu. Né? Isso, é claro, mostra também a falta de aparelhamento para uma situação dessa e também mostra, né, a falta de investimento, né, na solução desse problema. Porque poderia se investir algo, no meu sentir, posso estar enganado, mas acho que não estou, né, também no aparelhamento mínimo para que também na esfera pública, nas instituições públicas, se pudesse levar adiante, pelo menos em parte, as atividades, aquelas que fossem viáveis à distância. Claro que se esbarra num outro problema, que é um problema material, e que nós sabemos que até em instituições privadas acontece, que as pessoas não têm, muitas vezes, sequer espaço, né, nas suas residências para poderem, de forma minimamente tranquila, assistir a uma aula, uma atividade, assim por diante, seja para lecionar, né, seja quem leciona, seja o aluno. A falta... Quer dizer, isso já é um problema. A tranquilidade, de espírito, né, para se poder estudar, para se poder lecionar, né, para se poder trabalhar. Temos também problema de técnico de acesso à rede, à internet, com estabilidade mínima, com qualidade suficiente para o trabalho, para o ensino, para receber, para acessar o ensino e informação. O acesso, inclusive, a hardware, a computadores, até mesmo a um telefone, um iPhone, um smartphone minimamente adequado para isso. Ou seja, a pandemia está revelando, não só aqui, mas está revelando aqui já o quanto nós temos níveis de exclusão digital e dificuldade de superar e, pelo menos, investir na superação, pelo menos os níveis mais agudos da exclusão digital. Claro que a exclusão digital também tem outros sentidos, né? Mas estou falando que aqui temos também uma exclusão, né? Que é uma exclusão social, uma exclusão econômica, né? Via exclusão digital também. Temos também outras questões de gênero, étnico-raciais, evidentemente, em grande medida aqui afetados, né? Violência doméstica, nós sabemos que os índices de violência doméstica, aliás, há mais tempo, já sabemos que os índices de violência doméstica que nunca diminuíram satisfatoriamente no Brasil, pelo contrário, explodiram, se exponenciaram agora durante a pandemia, né? E, é claro, as dificuldades também de superação pelo isolamento do problema também, obviamente, se tornaram maiores. Então, claro, esse é um conjunto de fatores que, no campo da educação, evidentemente, impacta, estava falando em educação lato sensu, né? E reclama o investimento, reclama políticas públicas emergenciais, né, de combate a isso, né, e com critérios e com prioridades que precisam ser imediatamente fixadas, né? Não é que já não esteja havendo ações assim, não é que já não haja, né, movimentação, não há um nada, né? Mas, na verdade, sim, há um tardio enfrentamento e também ainda muito, e pelo menos em geral, insatisfatório enfrentamento dessa questão em detrimento de outras questões seguramente menos prioritárias, né? Porque, na verdade, nossa Constituição brasileira, eu vou fechar, porque eu já estou falando demais, né? Ela investiu assim, explicitamente, escancaradamente, em dois grandes eixos em matéria de direitos sociais, pelo menos: saúde e educação. Não é à toa que educação, nós sabemos que cada dólar, né, gasto em educação, né, se multiplica, né, em termos geométricos. Nós temos estudos que mostram a diferença média da qualidade da formação no ensino brasileiro médio em relação ao europeu, especialmente em alguns países da Europa, Alemanha, entre outros, é pelo menos 7 vezes menor.
médio. Claro, médio, temos gente top, mas isso mostra realmente o quanto a educação no Brasil, né, continua sendo o grande bolsão, né, impeditivo que emperra o processo de desenvolvimento, inclusive econômico, né, e é o que mais favorece a exclusão, seja por dificuldade de acesso à informação, mais facilidade de manipulação, seja por não ter acesso à possibilidade de progressão em empregos de melhor qualidade, a certos setores da vida econômica, né, e assim por diante. Então, continua sendo o nosso grande gargalo, uma das nossas grandes mazelas, né, além de racismo, além de outros tantos que, né, e que se mesclam com esses também, porque nós também sabemos novamente que mulheres negras são mais discriminadas que as brancas, que já são mais discriminadas, né, e que também a discriminação para os nossos, praticamente a maioria da nossa população afrodescendente é muito maior, né, do que em outros níveis, ou seja, todos esses processos, né, que também estão se revelando novamente de forma, infelizmente, mais aguda, e não só no nosso quintal, realmente passam por tudo, por educação, exercício da tolerância, né, processo de informação, né, por multiculturalismo, digamos assim, por uma compreensão, digamos assim, mais multidimensional da própria vida, né, em comum. Então, realmente, esse é o nosso grande gargalo. E já era antes. Agora, sim, nós já conseguimos passar um semestre ainda mais atrasados. Enfim. Então, tá bom. Obrigada, professor. Nós temos mais uma questão aqui, não é diretamente relacionada ao tema da pandemia, mas versa sobre a própria crise dos direitos fundamentais. Essa é uma pergunta que veio, inclusive, de uma professora da casa, a professora Zilda, que é qual é o seu posicionamento sobre a decisão do STJ determinando que o Google deverá fornecer dados dos usuários na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco. Até uma questão bem recente, né, da data de ontem. Então, a questão veio como um questionamento até a respeito dessa decisão do STJ. Eu tenho a decisão, recebi a decisão já imprimi a decisão, né? E essa decisão é uma decisão, eu diria, bastante inovadora. É uma decisão que eu reputo, e não só eu estou reputando, uma decisão que conseguiu fazer uma boa equação em relação à profissionalidade de intervenção, porque esse tipo de dado, né, ele não oferece, digamos assim, risco de que se afete realmente a privacidade de terceiros. Ou seja, não se está compartilhando, digamos assim, massivamente informações, mas sim apenas alguns dados, né, relacionados especificamente àquela situação. Então, na verdade, não há uma, no meu sentir, essa decisão não viola a proporcionalidade, porque a proporcionalidade é uma decisão que conseguiu ser equilibrada, né, nem toda ação, mas me parece que o ministro Schetti, que foi o relator aqui, né, ele acertou na medida, o STJ conseguiu acertar na medida, e me parece que isso é um precedente interessante, né, até mesmo para esses casos semelhantes. Como a gente está com pouco tempo, só queria então dizer, olha, tem uma posição. Né, sim, não dá mais. Tranquilo. Bom, nós temos uma última, então, eu sei que o professor tem um horário a cumprir, né? A última questão, vamos lá. De um acadêmico, que é o Alex, frente aos conflitos gerados pela pandemia, qual método o senhor sugere para que se evite essa judicialização, muitas vezes desnecessária, de alguns conflitos que nascem em momentos como esse? Olha, Alex, né? Evitar a judicialização, às vezes, não há como. Né? As pessoas, muitas vezes, são premidas, são quase que instigadas, empurradas para a judicialização. Porque nós também temos que reconhecer que quando o processo administrativo não funciona regularmente, não se tem respostas adequadas, em prazos razoáveis também,
no âmbito do processo administrativo regulatório, que é a regra, deveria ser a regra, evidentemente tem que ser a regra, né? O recurso ao judiciário, naturalmente, passa a ser mais frequente. Então, a judicialização, que é natural, que advém realmente da possibilidade de acesso à justiça, que advém, evidentemente, da existência de reais patologias que só conseguem ser encaminhadas em juízo, né, quando isso não se consegue resolver administrativamente, pelas formas, digamos assim, não judicializadas, que deveriam ser sempre a exceção. Então, há judicialização necessária, né, e nesse aspecto saudável, né, porque ela, pelo menos, é um caminho, digamos assim, alternativo, né, ou, às vezes, de solução da controvérsia, ou, pelo menos, eu diria até que a judicialização tem também uma dimensão participativa cidadã, porque ela é uma forma também de se poder fazer um controle social via um órgão estatal em relação a eventuais omissões ou ações de quem foi eleito, mas que eventualmente, né, não se pode aguardar mais 4 anos para se votar e nesse meio tempo nada se fez em saúde, se deixou todos desabastecidos as farmácias, assim por diante, né? Ninguém mais tem aula. Dizer que é evidente que não se pode viver sem judiciário, nenhum lugar do mundo se vive, né? E sem alguma judicialização. Portanto, e quanto mais isso acontece, mais a tendência é que se judicialize. Agora, também é verdade que nós nos acostumamos também e se formou uma espécie de processo quase uma coisa quase naturalizada no Brasil, de que quando não dá logo certo, não se ganha logo o que se quer, né, já se corre ao juiz. Né? E, evidentemente, nós também tivemos e temos tido ainda alguns exageros, quando digo assim, não há, às vezes, a deferência, pelo menos uma deferência prima facie à partida, né, em relação às opções políticas, ou até mesmo a ação dos agentes políticos e gestores, né, antes sequer de se partir, digamos assim, para a batalha judicial. Né? Quer dizer, a judicialização estimulada de forma, alguns dizem artificial, não diz artificial, mas uma judicialização que realmente poderia ser evitada, né, mediante outros instrumentos, especialmente regular funcionamento da máquina, né, mas também, e até vezes estimulado pelo próprio Poder Judiciário, quando realmente admite demandas, né, sem maior controle, que deveria ser feita à partida, mas também a modificação necessária. E o Brasil, infelizmente, ainda tem muito de judicialização necessária. Né? Se ela depois é levada a efeito de forma adequada, se as decisões são as melhores, em todos os casos, isso é outra coisa. Falando do processo, né, de judicialização como tal. Tá ok, satisfeita, doutor. Eu vou devolver a palavra para a Helena, do Centro Acadêmico. Nós agradecemos a participação. Com certeza poderíamos fazer uma infinidade de questões aqui, mas fica o convite, né, para uma próxima oportunidade. Helena, fique à vontade para fazer o encerramento com o professor. Muito obrigada, professor, pelas questões. Obrigada, professora. Uma boa noite a todos, uma boa noite, professor Ingo. Em nome do Centro Acadêmico, eu gostaria de agradecê-lo por transmitir seus conhecimentos nessa palestra. Como bem colocou a professora Amanda, nós poderíamos escutá-los por horas a fio. Com certeza sanou as expectativas de todos, como era a sua dúvida, e certamente a estima não foi à toa. O senhor sinta-se bem-vindo a sempre retornar ao EPG, nós temos um carinho enorme por quem o senhor é. Gente, eu agradeço mais uma vez. Eu não sei se eu me escutaria horas a fio, gente, de qualquer sorte. Eu agradeço o carinho, né, e a receptividade, né, espero também ter conseguido dizer algo de útil, né, pelo menos que possa ter levado a alguma reflexão. Portanto, só posso agradecer pela receptividade, uma boa noite, e quem sabe, né, numa outra ocasião, se possamos nos ver pessoalmente. Tá bom? Um último pedido, professor, um sorriso para podermos tirar uma breve foto. Vamos lá. Muitíssimo obrigada. Até breve, uma ótima noite e bom trabalho para o senhor. Boa noite.